Bom dia a todos. Estão Bom presentes a quarta sessão ordinária virtual da Câmara Superior, a excelentíssima senhora presidente da Câmara Superior e do Contencioso Administrativo Tributário, doutora Francisca Marta de Souza. O primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Os conselheiros presidentes, Francisco Wellington Ávila Pereira e José Augusto Teixeira. Presente o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor Ubiratã Ferreira de Andrade. Presentes os conselheiros Maria Elineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Lúcio Flávio Alves, José Willame Falcão de Souza. Presentes também os conselheiros Felipe Augusto Araújo Muniz, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Pinho da Costa Leitão, Fred José Gomes de Albuquerque, Ricardo Valente Filho, Saulo Gonçalves Santos e o representante da empresa que hoje os processos se encontram em pauta, doutor Gustavo Bevilacqua. É só, presidente. Secretariando os trabalhos, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Microfone, presidente. Informada da existência do quórum regimental, dou por aberta a presente sessão e passo à ordem do dia. Urge, nesse momento, informar que as sessões de julgamento não presenciais, por meio de videoconferência do CONAT, encontram amparo legal na portaria 158/2020 e 145/2017. Informo ainda que julgaremos nessa sessão processos administrativos tributários com impetração de recurso extraordinário de que trata o artigo 103, inciso 3º, da Lei 15.614, de 2014. Caberá, assim, recurso extraordinário para este Conselho, em caso de divergência entre a resolução recorrida e outra da Câmara de Julgamento diversa ou da própria Câmara Superior, que tiver apreciado matéria semelhante. Indago a secretária se, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, temos algumas sugestões ou alterações, outras propostas. Presidente, foi apresentada a resolução referente ao processo de recurso extraordinário de número 3443/2017, da empresa Conexão Comércio de Materiais de Construção Limitada, pelo conselheiro Felipe Pinho da Costa Leitão. Alguns conselheiros, após a leitura e verificação da resolução, detectaram a necessidade de alguma correção no tocante à ementa com relação à decisão propriamente dita, O processo foi julgado pela extinção processual, o conselheiro, equivocadamente na ementa, citou que haveria sido pela nulidade processual, já procedeu à correção. Essa resolução foi enviada por WebDrive e, como os conselheiros apontaram, essa correção a ser feita e já foi feita, eu coloco aqui para que a presidente veja se pode homologar essa decisão. Verificaremos, assim, a aprovação da presente resolução. Okay? Continuemos, então, os trabalhos para o julgamento dos processos propriamente dito, constante da... Senhora presidente, nós temos a ata de ontem para ser lida. A presidente quer que faça a leitura agora ou fica para o final? Vamos deixar a ata agora para o final, tendo em vista que já estamos atrasados e que o advogado já se encontra presente, que também tem um compromisso. Okay? Faremos ao final a leitura da ata. Verifica-se que a pauta, nós temos processo do mesmo contribuinte, Marisol Vestuário S.A. Irei anunciar conjuntamente e fazer algumas particularidades que existem aqui no processo. Então, teremos o julgamento do primeiro processo de recurso 1118/2017, auto de infração 2016-25.902. O segundo processo é o 1135/2017, auto de infração 2016-26.130. Recorrente, Marisol Vestuário S.A., recorrido, Estado do Ceará. Segundo processo, mesmo recorrente, mesmo recorrido. O relator do doutor Lúcio Flávio, do segundo processo, o doutor Saulo Gonçalves Santos. O
julgado do primeiro processo da segunda Câmara, corporificada na Resolução 8/2020, e da segunda Câmara na 182/2019. Resolução paradigma do primeiro processo 182/2017, 818/2015 e 155/2019. Paradigmas admitidos do segundo processo 30/2015 e 25/2017. Por que estou anunciando conjuntamente? Se não houver nenhum óbice, o advogado e o procurador que me diga, ambos os processos têm em comum a arguição da decadência como preliminar, certo? Então, doutor Biratã, estou falando desse aspecto porque a sua manifestação já pode enfocar a decadência para os dois processos, ok? No primeiro processo é falta de recolhimento. Presidente? Diga, doutor Biratã. É porque são situações distintas, presidente. Pronto, eu estou terminando de falar exatamente isso aqui. O primeiro processo trata de falta de recolhimento e o segundo processo trata de crédito indevido. Então, o procurador inquerendo já pode fazer a manifestação no tocante à decadência, mas não querendo também, pode sim fazer em separado. Nós decidiremos. O que tem de diferente do primeiro processo é que também adentra na questão da penalidade, certo? Mas fiquemos à vontade, o procurador pode dizer como é que deseja fazer, que nós o faremos. Presidente, posso falar? Sim. Eu prefiro que os processos sejam tratados distintamente, porque realmente eles vão merecer uma análise em particular, cada um. Não dá para aglutinar os dois numa análise conjunta. Ok. Então, atendendo aqui o pedido da Procuradoria, ok, doutor Gustavo, faremos, então, em separadamente. Já tendo anunciado os processos, passo a palavra ao conselheiro relator do primeiro processo, doutor Lúcio Flávio Alves, a quem já passo a palavra para o relato. Bom dia, presidente, doutor Biratã, doutor Gustavo, os conselheiros, secretário. Só falta de recolhimento do povo sobre a entrada interestadual de produto destinado ao uso e consumo do estabelecimento. O fato gerador é referente a 2011, alguns meses de 2011 e 2012. O auto foi lavrado no dia 5 de 12 de 2016. Foi cobrado ICMS no valor de R$ 37.857,81 e multa de igual valor, penalidade sugerida pelo autuante a 103.1c da Lei 12.670/96. Na informação complementar, senhor presidente e senhores conselheiros, vou fazer alguns pontos que eu acho interessantes para a análise desse processo. O autuante afirma que se trata de uma auditoria fiscal plena, que a empresa tem um regime de recolhimento normal, que é beneficiária do FDI Provin, com contrato de multa 33/19, tem o KNAI 141.2601, confecção de peças de vestuário, e que as operações estavam todas escrituradas na FD. E o CFOP 2556, compra de material para uso e consumo, e o CFOP 2352, aquisição de serviços de transporte para estabelecimento industrial, com a cláusula FOB. Esses foram os dois CFOP tratados pelo autuante. E ele traz como artigos violados pela empresa o artigo 589 e 594 do regulamento do CMS, decreto 24.569/97. E afirma que a empresa escriturou incorretamente o CFOP 2101, que trata de compra para indústria ou produção rural, né? Mercadorias que era para uso e consumo, ou seja, foi informado incorretamente, ele fez essa adequação, que fez o cotejo dos valores da FD do contribuinte e cobrou aquela satisfatura do alto em decadência de parte do tributário de janeiro a outubro de 2011, vem trazendo a bônus da sua tese, a súmula 555 do STJ. E outro ponto que não merece muito destaque nessa sentada de julgamento, que ela diz que é a falta de prova da acusação. O processo foi distribuído para a primeira instância, teve julgamento pela parcial procedência. O julgador entendeu acatando a tese da empresa autuada e declarou que estava até outubro de 2011
estava decadente com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ele comete apenas um erro material que ele deixa apenas o mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 85,58. Por ter decidido contrário ao interesse do Estado, ele faz o reexame necessário. O processo vai para o parecer da CEAP, da Assessoria Processual Tributária, tem um parecer pela procedência, a parecerista entende pela aplicação do artigo 173.1 do CTN, né, afasta a decadência, e julga pela procedência da autuação, aplicando a penalidade sugerida pelo agente autuante, ou seja, falta de recolhimento, 123.1c. O processo foi a julgamento na segunda Câmara, teve a resolução 08/2020, que é a resolução combatida, né? Foi pela procedência da autuação, foi afastada a decadência por voto de desempate do presidente, né? No caso, foi aplicado o 173.1 do CTN, e quanto à penalidade, foi por maioria, né? Foi mantida a sugestão do agente autuante 103.1c, ou seja, falta de recolhimento. A empresa ingressa com recurso extraordinário, vem trazendo a decadência, né? Duas resoluções assinadas pela presidente, a 182/2017 e a 155/2019, né? A 182/2017 da primeira Câmara, foi a questão do reenquadramento, também era a matéria era a diferença meu querido, doutor Lúcio, está dando uma travadinha, doutor Lúcio. Foi reenquadrado para a penalidade do 103.1d. Está dando uma travadinha. Ou seja, atraso e recolhimento. A 815 de 2015, da primeira Câmara, aí sim, era a matéria idêntica à matéria tratada aqui. Presidente, nós mobilizado. Doutor Lúcio, está dando para isso. Melhorou agora? Do que está sendo dito, porque está travando muito a sua internet. Melhorou? Melhorou? Continua travando ainda? Tá travando. Melhora de vez em... Então, a gente está entendendo 20% do que está sendo dito. 20%. 80% está sendo perdido. Talvez se desligar a câmera, deixar só o áudio. Pronto, perfeito, doutor Leilson. Era isso que eu ia sugerir, doutor Lúcio. Quando o senhor desliga a câmera, o senhor abre um pouquinho mais de espaço, né, para a sua fala. Eu acho que desligando a sua câmera, o seu som fica melhor. E aí, de repente, o senhor faria aí um resuminho, de repente, porque veio travando, sabe, em alguns momentos. Infelizmente. Conseguiu ouvir, doutor Lúcio, as sugestões de desligar a câmera? Lúcio? Conseguiu ouvir, doutor Lúcio, as sugestões? Pronto. Ok, vamos ver se melhora agora. Pronto, eu vou recapitular aqui a questão básica, a questão da decadência e da falta de recolhimento do ICMS. Se trata de falta de recolhimento, diferencial de alíquota, né? E o recurso extraordinário da parte justamente nessa questão, foi decidido pela segunda Câmara, na resolução 08/2020, foi decidido pela procedência, foi afastada a decadência, aplicando o artigo 173, primeiro, e foi aplicada a penalidade sugerida pelo agente autuante, o 103.1c, e falta de recolhimento, por maioria de voto. A empresa ingressa com recurso extraordinário, trazendo a questão da decadência, duas resoluções, a resolução 182/2017 e 155 de 2019, que foi aplicado em caso semelhante ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e também traz uma resolução, né, aplicação pela questão da penalidade de atraso, a aplicação do 103.1d, a resolução 818 de 2015. As três resoluções foram, de modelo de paradigma, foram acatadas pela presidente, o despacho da atividade, no sentido de que a Câmara Superior, devido à questão do nexo de identidade de matéria, com divergência quanto à questão da penalidade e a questão da decadência para a situação de falta de recolhimento, diferencial de alíquota da operação interestadual. Senhora presidente, basicamente esse é o relato. Bom, feito o relato aqui na forma regimental, vamos ouvir o procurador do Estado,
doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia, doutor Biratã, vamos ouvi-lo. Bom dia, senhora presidente, senhores vice-presidentes, senhores conselheiros, nossa querida secretária Ana Paula Figueiredo Porto, né, o advogado aqui presente também, doutor Gustavo Beslaco, todos um bom dia. Senhores e senhoras, aqui são duas questões, basicamente, que nós vamos tratar, que foram objeto da admissibilidade do recurso, interposto pela parte, que é a questão da decadência e a outra questão da penalidade aplicável à infração imputada pela auditoria fiscal pelo auto de infração, né? Eu pedi que as questões fossem tratadas distintamente, porque realmente elas têm particularidades, não obstante sejam decorrentes da mesma ação fiscal, mas uma ela teve como objeto a autuação pelo não recolhimento. Tem alguma interferência, algum tipo um rádio entrando assim, no sinal? Lúcio, fecha o teu áudio. Ok, obrigado. Bom, então, assim, recapitulando aqui. Então, nós temos duas situações, a questão da decadência, os dois processos, só que eu pedi para fazer a distinção, porque a autuação fiscal, ela tem como objeto situações distintas, e aí merece uma análise distinta, porque a gente sempre entendeu que essa questão da decadência, ela tem que ser analisada caso a caso, né? A gente não pode generalizar, por isso que eu pedi para analisar distintamente. Bom, inicialmente, em relação à questão da decadência, né? A princípio, quando você, pela chamada da autuação fiscal, não recolhimento diferencial de alíquota, sabe? Isso aí, eu estou tratando não recolhimento diferencial de alíquota, provavelmente foi uma parte que deixou de ser recolhida no período, então eu vou aplicar o 150 parágrafo 4, já que eu estou partindo do pressuposto que uma parte foi recolhida. Entretanto, eu chamo a atenção aqui, eu faço um destaque na autuação fiscal, justamente o que deu ensejo a esse não recolhimento diferencial de alíquota, que, a meu ver, é um motivo suficiente para enquadramento no artigo 149.4 do CTN, né, que é o dispositivo que estabelece o lançamento de ofício, né? Então, só fazer aqui uma leitura do trecho da autuação fiscal, justamente para que a gente tenha essa compreensão. Então, o que diz a autuação fiscal em um dos seus parágrafos? É importante ressaltar que a auditoria do CMS constatou a ocorrência de diversas aquisições de materiais para uso, consumo do estabelecimento, escrituradas incorretamente. Então, faço esse destaque para escrituradas incorretamente no CFOP 2101, compra para industrialização ou produto rural, NR Ajuste CNF 05/2005. Então, foi justamente essa escrituração incorreta, né, que deu ensejo a esse não recolhimento do diferencial de alíquota. Então, assim, e se eu for analisar, o que diz exatamente o artigo 149 do CTN, inciso 4? O lançamento é efetuado em revista de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando se comprove falsidade, erro, tá? Eu venho destacar aqui o erro, ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Então, assim, a declaração era uma declaração obrigatória, eu declarar exatamente qual era o meu CFOP, para fim de estabelecer a cobrança ou não do diferencial de alíquota, tá? E, decorrente dessa não escrituração correta, ou seja, dessa escrituração incorreta, não há como deixar de se observar a aplicação do 149.4 do CTN. Então, assim, a gente não pode, em nenhum momento, fazer desse dispositivo uma letra morta. Então, acho que, a meu ver, está bem caracterizado aqui o lançamento de ofício decorrente da escrituração incorreta dessas operações.
Então, senhora presidente, senhores conselheiros, esse foi o fundamento pelo qual a segunda Câmara entendeu que o lançamento seria de ofício. Feito essas... Aí, eu só pergunto aqui à presidente, a gente faz a manifestação logo sobre o mérito também, até porque a decadência seria só parcial, né? Caso ela fosse acatada. É melhor, doutor Biratã, fazer logo a parte da penalidade também. Ok, obrigado, senhor presidente. Então, assim, prosseguindo. Esqueci que dou uma aguinha aqui para acompanhar. Bom, prosseguindo aqui, em relação ao mérito, a divergência é em relação à aplicação da penalidade. A resolução recorrida, veja bem, qual a autuação aqui? No recolhimento do diferencial de alíquota, né? A decisão recorrida, ela aplicou a penalidade proposta pelo agente fiscal, que foi de 123.1c, falta de recolhimento. E a decisão foi colocacionada como paradigma a aplicação do 123.1d, que seria o que a gente costumeiramente chama de atraso de recolhimento. Então, qual a análise que se faz nesse caso aqui? Quando se analisa essa questão, veja bem, você não pode se ater tão somente ao fato, é diferencial de alíquota, é atraso de recolhimento. Não. Porque, veja bem, diferencial de alíquota não é uma nova modalidade de imposto. Diferencial de alíquota é uma diferença que se cobra, né, em relação ao ICMS. Então, o que tem que se analisar é se, nesse caso, não recolhimento do ICMS, ou seja, desse diferencial de alíquota do ICMS, ele estava ou não devidamente escriturado. Ou seja, não é pelo fato, tão somente, porque assim, a emenda que está lá da decisão paradigma, que foi trazida à colação para servir de contraponto à decisão recorrida, ela tem como pressuposto que no recolhimento diferencial de alíquota, ela caracteriza atraso de recolhimento. Mas a questão não é simples assim. A questão, até porque o diferencial de alíquota não é nova modalidade de imposto. O que está se analisando é o ICMS. Então, assim, o raciocínio é o mesmo para o ICMS, ou seja, ele pode ser ou não atraso de recolhimento. Vai depender da forma como ele está declarado. Se ele estiver devidamente declarado, escriturado, e não for recolhido, não há dúvidas que se trata de atraso de recolhimento, e a penalidade seria 123.1d. E aí o raciocínio aqui, que eu utilizei para afastar a decadência, ele vem com mais força ainda para a não recapitulação do 123.1d e sim no 23.1c, porque aqui nós estamos tratando justamente de escrituração incorreta, né? Então, assim, o que diz o 123.1d? Quando as operações estiverem regularmente escrituradas, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, tá? Entende-se que seria atraso de recolhimento com penalidade 123.1d. Só que, repito, a questão aqui é a cobrança do diferencial de alíquota justamente pela escrituração incorreta. Tá? Então, se essa é a situação fática, não há dúvida que deva prevalecer a penalidade da decisão, a resolução recorrida do 123.1c. Então, em linhas gerais, senhora presidente, senhores conselheiros aqui presentes, eu encerro minha manifestação, entendendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Obrigado. Ok. Ouvido, então, o procurador do Estado, vamos ouvir o representante da parte, doutor Gustavo Bevilacqua. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, ilustres procuradores, senhores conselheiros, secretária Ana Paula. Bom dia a todos. Que bom vê-los todos muito bem, escapando aí do Covid, todos saudáveis. Mas vamos agora, né, à sustentação. A discussão acerca da decadência, ela já resta bem pacífica
na Câmara Superior. A gente não precisa entrar muito em detalhes sobre a aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º, quando há declaração e pagamento pelo contribuinte, o que, nesse caso, é incontroverso. O ponto trazido pelo Dr. Biratã, que ele destacou, que justificaria a não aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º, seria a eventual erro, né, na escrituração pelo CFOP ao invés de ser de compras para uso e consumo, compras para industrialização. Eu queria, no primeiro momento, ressaltar que esse erro no CFOP, ele não se deu em relação a todo lançamento. Isso, inclusive, no próprio relato, né, realizado pelo fiscal, ele deixa isso transparecer quando ele fala que ele encontrou diversos. Ele não falou que a diferença que ele está entendendo por cobrar nesse presente alto, ele se deu em razão disso. Então, nesse momento, quando ele traz essa situação, né, ele ventila esse erro, e, entretanto, ele também não traz minuciosamente quais são as operações que ele entendeu que estavam no CFOP equivocado, a gente entende até que tem, na verdade, e aí, trazendo até algo que não estava no nosso recurso extraordinário, mas, diante dessa situação, fica bem claro que, na verdade, houve até uma nulidade, né, por falta de declaração, por falta de clareza, né? A gente não sabe precisar quais, afinais, eram as operações que ele entendia que o CFOP estivesse equivocado. E ainda que superada essa situação, o fato é que não foram todas essas operações que estavam com o CFOP errado. E aí, para aquelas que o CFOP estava correto, né, seria aplicável, né, sem nenhuma ressalva, o entendimento já consolidado de aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Então, sobre a decadência, acho que seria isso, né? Na verdade, esse erro que supostamente autorizaria a aplicação do 173 ou do 149, na verdade, também revela uma falta de clareza na autuação, que ela não traz minuciosamente quais são as operações que ela discorda do CFOP. Né? Isso prejudica o contribuinte, que não pode se defender precisamente. E essa mesma situação, ela também ela acaba reverberando em relação à multa. A multa foi aplicada a artigo 123(1)C, né, pela falta de recolhimento de CMS, e aí a multa equivalente a uma vez o CMS. Contudo, a gente pleiteou o reenquadramento para o 151D, né? O 1D, ele traz aquela situação da escrituração regular. E essa escrituração regular, ainda que se entenda, conforme o doutor Biratã destacou, que algumas mercadorias, né, tivessem esse CFOP equivocado, o fato é que, para outras, o CFOP estava correto, e ainda assim, né, houve a aplicação do 151C, sendo que para estas seria aplicável o 151D. E, mais uma vez, também revela a importância de um relato mais preciso do fiscal, que ele não deixa claro quais eram as operações que estariam enquadradas incorretamente pelo contribuinte. E aí, sobre essa aplicabilidade da multa 151D, o fato é que a gente tem que fazer uma interpretação que faça a norma ter alguma validade. Né? A gente se depara em alguns julgamentos, em alguns entendimentos do CONAT, que particularmente a gente não concorda, de que seria necessária a escrituração, inclusive, do próprio imposto. Só que, se houvesse a escrituração do próprio imposto, essa penalidade do artigo 123(1)D, ela, na verdade, ela seria inútil, ela nunca seria viável de ser aplicada, porque, uma vez escriturada a operação e escriturado o próprio imposto, esse débito ele vai direto para a inscrição em dívida ativa. Né? Não há necessidade de realização do lançamento de ofício, e, portanto, essa multa seria, jamais seria aplicável. E a gente entende que não era essa a intenção, né, do legislador, não era a intenção da norma. A intenção da norma, obviamente, né, se ela foi posta no ordenamento, é de ser útil, né, de ser utilizada. E no nosso entendimento, na verdade, ela visa beneficiar, de alguma maneira, né, na verdade, diminuir um pouco a penalidade daquele contribuinte que não escondeu a operação do fisco,
né, as operações estavam todas escrituradas, o fisco não teve que fazer maiores manobras para identificar aquela situação que estava lá regularmente escriturada no nível de entrada ou no nível de saída. Então, em relação à penalidade, a gente tem esse entendimento, né, sobre a aplicabilidade do artigo 123.1b para as operações devidamente escrituradas, e ressaltando mais uma vez a necessidade, né, de se reconhecer a nulidade da própria infração, uma vez que o fiscal não foi claro em dizer quais eram as operações que estavam com o CFOP equivocado. Ele diz isso de maneira genérica e sem esclarecer exatamente quais eram aquelas operações em que isso ocorreu. Era essa a sustentação. Obrigado, pessoal, por toda a atenção. Ok, nós vamos continuar agora com as discussões, só mencionando que não será objeto de discussão questão relativa à nulidade, e somente se a penalidade. Pois não, doutor Biratã? Me permita algumas observações, assim, que foram colocadas situações novas que eu acho que merecem uma manifestação, senhor presidente. Para o nosso procurador, doutor Biratã. Presidente, assim, eu gosto sempre de ressaltar a necessidade de a gente se ater que a gente não está para discutir revolvimento de matéria fática, né? É sempre bom ter isso em mente, porque a gente está aqui para discutir as questões jurídicas controvertidas, as teses, tá? Eu digo isso porque, assim, às vezes eu vejo, quando da análise do recurso extraordinário, assim, você querer voltar no tempo e discutir questões que, a meu ver, não são objeto do recurso. Então, assim, nós temos aqui a questão qual a penalidade ser aplicada dentro do contexto fático delimitado na autuação fiscal. É só deixar isso bem claro, né, senhora presidente, seus conselheiros, para que a gente não torne aqui o recurso extraordinário uma terceira instância, só deixando isso bem claro. Então, dentro dessa perspectiva, não há que se falar aqui em nulidade, isso aí não foi objeto de recurso, até porque o auto está bem claro, e destacando o seguinte, a parte tenta afirmar que são algumas aquisições, o auto está bem claro quando diz que foram diversas aquisições, não foram apenas, como se fosse, olha, dentro dessa diferencial de alíquota que deixou de recolhida, apenas algumas situações, não. Pelo contrário, eu ressaltei aqui que constatou-se a ocorrência de diversas aquisições de materiais para uso e consumo escriturados incorretamente, e ele especificou, inclusive, qual foi o CFOP que foi escriturado incorretamente. Então, não é questão genérica. É CFOP 2101, ou seja, ele escriturou como se fosse compra para industrialização ou produto rural. Então, assim, está bem delimitada a questão, e se, ainda que isso aí não ficou claro, mas ainda que tenha uma outra situação que tenha sido declarada, me parece que isso aí teria sido uma quantia ínfima, porque, assim, o destaque é justamente pela grande quantidade de escriturações incorretas. Então, eu não tenho como deixar de entender que aqui a escrituração está incorreta e eu não tenho como dar esse benefício para o contribuinte da 123.1b. Era só essa manifestação, assim, mas o meu destaque era justamente para a gente se ater ao objeto do recurso extraordinário, senhora presidente. Obrigado. Bom, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, eu indago se o doutor Gustavo ainda deseja manifestar-se. Obrigado pela palavra, presidente. Eu acho que o regulamento do contencioso ele não traz essa limitação em relação à matéria, uma vez que ela chega à Câmara Superior. Né? Uma vez chegada à Câmara Superior, inclusive, acho que em outras ocasiões, acho que esse conselho ele acaba se debruçando sobre todo o processo. Né? Não há vedação, não há limitação à matéria levada no recurso extraordinário. Isso acho que já é pacífico aqui na Câmara Superior. E aí, em relação a essa questão fática, o fato é que realmente também não foi trazido anteriormente pela própria Procuradoria, né? Isso não foi debatido, né? Mas quando foi debatido agora, eu acho que ficou até claro como isso foi prejudicial, na verdade, para o próprio contribuinte, esse relato não muito claro e não muito
enfim, não deixou claro realmente quais eram as operações que estavam escrituradas equivocadas, né? E isso realmente tem uma influência muito grande nesse resultado, tanto pela aplicação da decadência, quanto pela aplicação da penalidade. É só isso. Obrigado. Bom, ouvimos as manifestações das partes na forma regimental. Abre-se agora espaço para a discussão da matéria entre os conselheiros. Presidente, eu, como relator, peço a palavra aí. Ok, com a palavra, doutor Lúcio. Presidente, como bem dito pelo doutor Biratã, a matéria de decadência aqui na Câmara Superior, a gente tem analisado de forma pontual, né? Cada situação, a gente tem feito uma análise de cada situação, de acordo com a doutrina, a súmula 555, os precedentes já do próprio contencioso, e essa questão da decadência, nesse caso específico aqui do diferencial de alíquota, já teve várias decisões desse colegiado, não com essa composição. Lógico que essa composição mudou, não um pouco, mas 2019, 2020, existem várias decisões nesse sentido, com essa matéria específica. E vou trazer aqui, onde o doutor Biratã colocou, a questão do artigo 149, inciso 4, CTN, a questão da falsidade do erro e da omissão. A gente chegou a discutir aqui essa matéria, né, a maioria desse colegiado, é o seguinte, que essa situação de erro, eu não entendo bem como erro, né? Eu entendo sim que a empresa, igual a gente faz aqui, estamos fazendo aqui, fizemos ontem, uma interpretação da norma, ela faz a interpretação da norma de acordo com a sua assessoria jurídica, o seu contador. E essa questão bem pontuada, né, o próprio autuante, ele coloca de maneira bem clara, né, que é bom entender como é que foi feito isso aqui. A empresa, todo momento, ela declara na sua FD, de todo o exercício 2011, 2012, ela declara lá a questão da outros débitos, como é que é feita a questão do diferencial da alíquota, ela ser uma empresa normal, ela coloca em outros débitos, e ela faz isso aí mês a mês, todo mês consta lá. O fiscal, quando foi fazer a auditoria, ele pegou todo o levantamento daqueles CFOP que ele entendia, que era a questão do consumo, e refez todo aquele trabalho que a empresa fez. E encontrou uma diferença, são 24 meses, esses 2011 e 2012. Desses 24 meses, 16 existiu diferença, e 8 foi a maior, né? Isso aí é bom que a gente levar em conta, também tem 8 meses foi a maior. Então, né, a empresa, como é que a empresa ia fazer uma coisa maior? Então, eu volto a trazer essa discussão, né? Eu sei que essa questão do 149.6 ser o lançamento de ofício, realmente é um lançamento de ofício, mas só que ele tem que seguir o prazo de um lançamento que era o lançamento originário por homologação. O que a doutrina diz, o STJ vem dizendo, desde antes da súmula 555, e uma vez declarado, mesmo que a declaração seja menor, aplica-se o 150 para 4. E é o caso específico aqui, senhor presidente, senhor conselheiro, na minha visão, ele declarou a menor, né? Tanto que existe diferença a maior e a menor, foi cobrado só a diferença lógica, ele fez a menor. E a questão do CFOP, né, o CFOP é o 2101, compra para industrialização e produção rural. A parte de trás que ele não, a gente não colocou, mas ele tem uma planilha lá que ele detalha todo mês, nota por nota, CFOP realmente não dizer que eu fiz um mês de 20%. A grande maioria realmente é compra para uso, bem de consumo, que a empresa, ao fazer isso aí, ela fez um cálculo menor. Agora você pode perguntar ao conselheiro, mas esse cálculo, como é que ela fez? A menor por quê? Então, talvez deixou de colocar algumas notas fiscais referentes a essa coisa, e na própria nota colocou a nota, mas não fez o cálculo correto, existe um cálculo a ser feito. Todos nós sabemos como é que é feito esse cálculo. Então, quanto à questão da decadência, senhor presidente, nós tivemos aqui nesse colegiado, no dia 24 de janeiro de 2020, a resolução 010 de 2020 da Lavra do conselheiro Ricardo Valente Filho, que as duas das 3 resoluções trazidas pela parte, foi objeto de resolução paradigma desse processo. E era justamente essa matéria, colocando as duas situações, tanto decadência como a questão da penalidade. E foi por voto de maioria, foi acatada a questão, tanto da decadência como da penalidade. A questão da penalidade, a grande discussão que houve no contencioso foi a questão do 123.1c e de 1d. Isso aí foi uma questão que foi objeto da discussão dos conselheiros que estiveram presentes lá, pode rememorar essa questão, que foi dito o seguinte, a gente precisa fazer uma nova interpretação do artigo 103.1c. Como bem disse, existe uma súmula também do STJ, a 436, que diz o seguinte,
A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, aquilo que foi declarado lá, ele vai, se não for pago, vai para a dívida ativa. Então, a expressão que tem no 123.1c, operação e imposto declarado, não foi a discussão que travou isso aqui, foi o imposto, a operação foi declarada, aquela nota fiscal foi escriturada. A maneira que o contribuinte entende que foi escriturada, a visão dele, na leitura dele da legislação. E o imposto é o imposto que o contribuinte entende que está declarado. Porque se fosse o imposto que o fisco entendesse como correto, ele ia estar todo tempo lá perguntando ao fisco como é que deveria fazer. Então, a interpretação que se traz, eu sei que é uma discussão do doutor Biratã, coloca essa, né, com bem precisão, e a legislação está lá, a operação, o imposto declarado, mas é o imposto que o contribuinte entende como devido. E nesse caso específico, está bem claro que existe uma planilha lá, que ele está cobrando só a diferença. Todas as operações estão escrituradas, a afirmação do próprio autuante na informação complementar, né? E foi levada para a FD durante todo o exercício. Então, eu trago a discussão, esse é o meu pensamento, dos precedentes que já tem dessa Câmara Superior, né, com essa mesma matéria. Eu trouxe só uma aqui, mas existe, eu tenho umas 3 ou 4 para fazer a leitura, mas essa aqui é emblemática, que é a mesma situação, com a mesma penalidade, a questão da decadência e da penalidade. Foi voto de maioria, né, eu sei que a composição mudou, mas trago a informação que esse conselho tem, assim como foi dito ontem, né, tem a função de uniformizar a jurisprudência do CONAR. Então, eu acato quanto à decadência, com todo respeito. Isso, né, quando não houver declaração do débito, essa declaração do débito, se você quiser muito discutida a formalização dessa súmula, né, que foi 19 precedentes, ela parece que saiu de forma diferente dos precedentes que gerou a súmula, mas a leitura que tem sido feita por algum doutrinador, algum especialista da área com mais precisão, é que quando ele fala a não declaração, é justamente o não pagamento, você só paga uma coisa que você declara. Então, resumo, voltando aos precedentes. Existe o pagamento a menor, mas foi pago. O fisco tinha como fazer essa fiscalização de maneira mais rápida, tá? As notas estavam todas escrituradas, o fisco contribuiu em nenhum momento, né, furtou, totalmente diferente daquela situação que a gente já analisou aqui, de uma omissão de receita, que o contribuinte não chega nem a emitir a nota fiscal, né? Então, aí sim, a gente aplica um 731, porque ele tentou fugir do fato gerador. Você não sabe nem quando ocorreu o fato gerador. Aqui o fato gerador está determinado, está escriturado, está preciso. Nessa mesma situação, por isso que a gente, desde o começo, né, a Câmara Superior teve essa linha de tomar a decisão por matéria, para não prejudicar, para não deixar a letra morta um artigo do CTN. Porque se a gente entendesse que era o 71, que era o lançamento de ofício, o 150 para 4 não existia. E a gente, por prudência, por cautela, vem adotando, né, os precedentes da casa anterior a 555, que era a questão do 150, e agora também com o procedente posterior à súmula, o STJ vem ratificando, confirmando que realmente a questão do princípio do pagamento e da declaração, quando ele faz declaração, no sentido de pagamento. Essa mesma situação, vamos supor que essa mesma situação aqui, a empresa, talvez não, com certeza seria a aplicação do 173, porque ela não informou para o fisco. Aqui não, ela informou, ela declarou, tá, todas as operações de entrada estão escrituradas, ela informou que entendia como devido e pagou aquela parte, não pagou porque não existe pagamento diferenciado ali. Até um parecer da casa que diz o seguinte, é só você escriturar no outros débitos. Então, ela fez isso da maneira que ela entendia, com as operações que ela entendia que era sujeito ao de FAO, então é assim que ela procedeu. É assim que eu entendo, senhora presidente. Quem deseja manifestar-se agora? Doutor Leilson? Ok, doutor Leilson com a palavra. Presidente, acho que eu vou inaugurar aqui a discussão em relação a esses dois institutos que nós estamos discutindo aqui, a questão da decadência e a questão da falta de recolhimento, se caracterizando como atraso de recolhimento, né, no artigo 123.1d, como entendem alguns aqui, contrariamente ao que foi expressado pela Procuradoria-Geral do Estado. Eu vou começar primeiro, me permita um pouco,
fazer uma digressão com relação à questão acadêmica, nessa questão de se compreender o que que o contribuinte faz quando ele declara as suas operações em face da súmula 436 lá do STJ, no sentido de tentar um pouco trazer ao debate, não quero ser aqui o dono da verdade, mas seguindo determinada doutrina e determinados julgados, no sentido de que aquela súmula, a 436, que foi citada pelo conselheiro Lúcio, ela nos indica que aquelas operações que são declaradas pelo contribuinte desnecessitaria de se fazer qualquer outro tipo de atividade pelo fisco. Evidentemente que ela não veda em nenhum momento o lançamento de revisão, o lançamento do ofício. Não há nenhuma menção a isso no teor da súmula. Isso tem que ficar muito claro. Se for assim, nunca poderíamos ter lançamento de revisão, lançamento de ofício. Eu falo, porque se o contribuinte entender que ele deve ou não deve o tributo e fazer a sua declaração, estaria ali pronto e acabado o lançamento, não precisaria mais do fisco. Precisa, se o contribuinte se a ele é dado todo esse poder, como faz crer o doutor Lúcio aí, de que, ao interpretar uma norma, cabe ele dizer se aquilo é tributado ou não é tributado, ele o fazendo de acordo com o seu entendimento, não precisa de fisco, não precisa mais de lançamento, fiscalização. Para quê? Se é o próprio contribuinte que tem o poder de fazê-lo, não precisa mais de nada. Resta morto qualquer providência por parte de fisco na análise dessas operações. Então, eu divido dessa compreensão. Eu vejo como muito risco e perigoso, de forma acadêmica, se sustentar que o contribuinte, ao interpretar determinada norma, e aí ele entender que aquela determinada norma faz com que ele não tenha que se debitar de imposto, ou que se tem que debitar pela metade, ou que se tem que ter redação de base de cálculo, ou seja, a interpretação das operações e o próprio lançamento ficar tão somente adstrito àquilo, à compreensão do contribuinte, eu acho absolutamente perigoso, do ponto de vista doutrinário e acadêmico, esse tipo de interpretação. Assim fosse, não haveria necessidade de ter, como eu disse já, o fisco, e nem ter as previsões contidas no artigo 149, tá? Então, eu acho assim, que o fato de o contribuinte interpretar determinada norma e achar que ele não tem o direito de pagar, ou pagar pela metade, não veda, em hipótese alguma, que essas operações sejam objeto de posterior lançamento e revisão. Absolutamente. A interpretação que deve ser dada à súmula do STJ não é essa. A interpretação correta é de que, se aquelas operações que foram declaradas pelo contribuinte na sua declaração, seja de IF, seja qualquer outro tipo de declarações, a declaração de imposto de renda, e se elas estiverem em acordo com a legislação, com as previsões legislativas, aí sim desnecessitaria de qualquer outra atividade por parte do fisco. Isso tem que ficar muito claro, isso tem que ficar muito evidente como é que deve se ler aquela súmula. O segundo aspecto que eu gostaria de abordar é que, utilizando o mesmo argumento do doutor Lúcio, olha como o direito às vezes, aparentemente contraditório. Porque ele diz que se utilizar o 149, em alguns incisos ali que estão previstos, o 150 vira letra morta. Aí eu vou também argumentando da seguinte forma: se utilizar sempre o 150, o 173.1 vira letra morta. Ele nunca vai ser aplicado também. Então, assim, eu me filio à doutrina de que o 150, parágrafo 4º, ele se opera todo dia. Hoje mesmo, volto a dizer, estão sendo homologadas de forma tácita todas as operações que ocorreram 5 anos para trás. Hoje são 1º de 12 de 2020. Estão sendo homologadas todas as operações ocorridas em 1º de 12 de 2016. 17, 18, 19, aliás, 2015. Se
quando de um procedimento de fiscalização se verificar que essas operações que estão sendo homologadas hoje, de forma tácita, encontrou-se recolhimento a menor, encontrou-se falta de recolhimento, encontrou-se qualquer tipo de infração, aí sim se opera o lançamento de revisão. Aí você puxa esse lançamento lá no 149, dentro daquelas situações, inclusive que ele alude ao 150 parágrafo 4º, lá no inciso 6, quando ele fala em erro ou omissão, aqui está adstrita, aquele que tem que fazer o lançamento de 150 parágrafo 4º. Mas essas colocações eu só fiz trazer para o senhor, eu sei que muitos aqui já têm o seu entendimento com relação à matéria, mas é para fazer o confronto acadêmico, tá? O confronto acadêmico. É uma ideia de que não há divergências com relação à interpretação do que é ser dito. Aquilo que às vezes parece ser uma verdade em contexto, ela não é. Ela é objeto de oposições acadêmicas, doutrinárias, no que diz respeito a essa questão de decadência, que é uma coisa que é muito discutível no plano jurídico, no plano acadêmico, no plano doutrinário, né? A outra coisa que eu queria falar é com relação a essa questão da aplicação do 123.1c, 123.1b. Permita eu fazer uma crítica, é que eu tenho visto, desde quando eu cheguei nesse contencioso e antes, que se passou por cima, fizeram uma interpretação do dispositivo do 123.1d de forma redutiva. Ou seja, pegaram o dispositivo, suprimiram parte desse texto legal e começaram a interpretar casos com base nesse dispositivo com supressão de redação de texto. Por que eu digo supressão de redação de texto? O 123.1d, ele não fala somente de escrituração, ele fala lá claramente de débito também escriturado. Ora, se eu tiver, então, qualquer contribuinte que devendo imposto, escritura, mas não lança o débito, eu vou aplicar o 123.1d? Eu posso muito bem, enquanto contribuinte, escriturar todas as minhas notas fiscais e não declarar o débito. Declarar o débito pela metade. Aí quer dizer que eu, contribuinte, sob o palio de uma interpretação a qual eu me acosto, de achar que não deva pagar tributo, e aí eu vou aplicar o 123.1d, reduzindo o texto, quando o texto é muito claro que diz que também o débito deve ser escriturado. E como é que se escritura o débito no diferencial de alíquota? Como é que é a forma de falta de recolhimento do diferencial de alíquota? É escriturando o débito lá em outros débitos. Não basta só declarar ao fisco. Assim for, se achar que só que declarando essa operação fiscal está resolvido o procedimento, nós temos 110 mil contribuintes que fazem suas declarações e temos pouco mais de 1.100 servidores da Secretaria da Fazenda, dentre os quais talvez 400 a 500 sejam na fiscalização. E achar que só pelo fato de o contribuinte entregar essas operações constando num determinado banco de dados da Secretaria da Fazenda, que ninguém pega, só se pega quando vai lá fazer os procedimentos de fiscalização. E achar que isso por si só é suficiente para abrandar uma determinada penalidade, eu, sinceramente, discordo desse tipo de entendimento. E volto a dizer, faço aqui a minha crítica, a utilizada pelo professor Lênin Streck ao pós-positivismo neoconstitucionalista, que, sob o palio de reduzir expressões dos textos legais, fazem interpretações as quais, às vezes, vão de encontro ao que está expressamente enunciado na norma, na regra, ou, às vezes, fazem interpretações as quais retiram-se do texto legal expressões as quais estão constantes. Se esse tipo de procedimento é discutível academicamente, com críticas severas no plano do Poder Judiciário, quanto mais no plano do processo administrativo tributário. Ora, se no processo judiciário já existe críticas assais, quanto mais fortes, do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo de interpretações com reduções de texto e interpretações contra dispositivos expressos no texto legal
quanto mais no processo administrativo tributário, os quais os julgadores não têm liberdade de livre convencimento. A liberdade do livre convencimento de um julgador administrativo se adequa ao limite legal imposto na norma. Quem quiser discutir o que está na norma deve-se ir ao Poder Judiciário, que é lá sim que vai dizer qual a interpretação mais correta, reduzindo ou não o texto, e volta a dizer, sob pesada crítica de boa parte da doutrina a respeito dessa questão da livre interpretação com redução de texto, ou livre interpretação para desdizer aquilo que está expressamente colocado na norma. Então, trago essa discussão acadêmica no âmbito deste conselho para que é preciso que se adentrar mais em estudos, em análise daquilo que pode ter tido como uma interpretação consistente do ponto de vista legal. Eu não estou falando, não estou dizendo aqui, no momento, que o direito não é interpretativo. O direito, sim, é interpretativo, desde que não desdiga o que está expressamente na norma e desde que, se o que está expresso, o que está na norma, os enunciados da norma, trazem interpretações outras, por insuficiência de palavras, insuficiências de vocábulos utilizados na regra lá jurídica que está sendo posta em análise. Você faz a construção, você faz a sistematicidade da interpretação quando não está expressamente claro em dispositivo legal. Kelsen fez a revisão da sua obra teoria do direito. No segundo momento, ele disse claramente que há, sim, um espaço discricionário para que o intérprete faça uma interpretação da norma, desde que tenha-se como limite que está expresso nas normas. Eu fico muito preocupado quando vejo interpretações, seja no plano judicial, seja no plano administrativo, que vai de encontro expressamente o que está colocado na norma. Se a norma... Doutor Leilson, fazer um resumo aqui, para a gente poder passar aqui, tem outros deles aqui na inscrição. Pode fazer um arremate aí de tudo para a gente... Eu estou trazendo um arremate como crítica a este conselho, no sentido de que, evidentemente, não se pode interpretar normas de direito, no meu entendimento, e boa parte da doutrina, contra dispositivo expresso. Faço a crítica também ao conselho, as críticas acadêmicas às decisões do passado, em que se interpretou-se o artigo 123.1d, reduzindo o texto do que está lá escrito. Está dito claro no 123.1d, que não precisa só da declaração das notas fiscais na FD, mas também a declaração do imposto devido. E aí eu não encontro como superar esta expressa determinação da norma. Também, presidente, falo que a própria 55, ela diz claramente que é não declaração de débito. Se a suma está errada, se dos precedentes dela, ela não daria para ter aquela redação, faz-se a contraposição à suma e pede-se a alteração da suma, que a suma 555 hoje diz é não declaração de débito. Ok, vamos agora ouvir o doutor Ricardo Valente Filho. Presidente, eu também depois, viu? Augusto. Ok. Doutor Ricardo, com a palavra. Presidente, bom dia, renovar os votos de bom dia a todos. Escutei atentamente, presidente, a fala do conselheiro, nobre conselheiro doutor Leilson, um grande estudioso do direito tributário, processo tributário administrativo. Mas, presidente, me causa alguns espantos, e eu acho, na minha humilde visão, que o Estado, ele nunca conseguirá evoluir para os sistemas tributários internacionais, como são aplicados, se o nosso Estado continuar interpretando as normas para cobrir suas falhas. Então, presidente, o nobre colega
doutor Leilson, levantou uma questão de que o julgador ele não tem o livre convencimento administrativo porque ele está atrelado às normas. Isso, presidente, é verdade. O julgador administrativo ele está atrelado às normas, mas ele tem sim um livre convencimento. Tanto é verdade que muitos tentam deturpar o entendimento de que o erro pode ser qualquer erro, onde o erro está atrelado no que a norma se refere, que será extinto o entendimento do 150, parágrafo 4º, por exemplo, quando existe dolo, fraude, simulação ou erro. Esse erro, presidente, eu tenho batido nisso diversas vezes, que esse erro não é um erro comum. Esse erro é um erro atrelado a essa intenção de dolo, de fraudar e de simular. Não é um erro comum. Me causa espanto quando um julgador ele defende o entendimento, e aqui eu peço data máxima venha aos colegas, inclusive ao doutor Leilson, com todo o respeito do mundo, mas eu fico espantado quando diz que o contribuinte, ao entregar aquele, vamos dizer assim, aquele levantamento, simplesmente por entregar, não gera proteção legal, a qual a própria norma que ele mesmo está dizendo que nós estamos basilados até que cumprir, a própria norma que nós estamos basilados até que seguir, não é o bastante para proteger ali o contribuinte de qualquer ato relativo à não interpretação favorável ao Estado. Ou seja, estamos aí diante de um arcabouço perigoso, porque dentro do direito tributário, minimamente, com o conhecimento que eu tenho, presidente, eu entendo que dali existe o fato gerador, e todo o entendimento ele é atrelado ao fato gerador. Tudo que parte no direito tributário é atrelado ao fato gerador. Então, nós estamos diante de uma situação de quando é a contagem desse fato gerador. Simples, da entrega. Então, como esse assunto, presidente, já foi altamente debatido aqui, né, no âmbito do CONAT, inclusive na Câmara Superior, eu entendo, presidente, que é uma situação muito, muito espinhosa, mas, de certa forma, já pacificada. Porque se nós entendemos que uma situação dessa decisão não vale o que foi entregue pelo contribuinte, daquele formato do fato gerador, daquela formação do fato gerador, nós vamos contar a partir de quando? Então, não tem o que estar se preocupando. Eu acho muito preocupante o contribuinte... Meu amigo, o contribuinte entregou. O Estado tomou conhecimento. O Estado recebeu a informação. Se o Estado não está apto a trabalhar aquela informação, ele não pode jogar essa culpa para o contribuinte, não. Se o Estado não está apto a receber a informação e trabalhar a informação, que ele melhore, que ele se capacite. E não o Estado está procurando interpretar as normas as quais nós somos obrigados a seguir da forma mais favorável para si. Então, presidente, com todo respeito, eu já vou adiantar até meu voto, presidente, que eu vou o mesmo entendimento do doutor Lúcio, presidente. Então, eu queria só levantar esse questionamento, presidente, porque me causa realmente preocupação. A preocupação que eu tenho hoje, presidente, não é simplesmente a entrega da informação do contribuinte e ali ele está protegido, não.
A minha preocupação é o contribuinte entregar e, mesmo assim, não estar protegido. Essa é a minha preocupação. Obrigado, presidente. Vamos agora ouvir aqui na forma das inscrições, doutora Elineide, em seguida, doutor Augusto. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos. Eu tenho sempre me manifestado, quando possível, pela aplicação do 123.1D, partindo do pressuposto quando as operações estão escrituradas de forma correta. No presente caso aqui, e eu lembro bem, porque foi na minha Câmara, e como bem frisou o procurador, doutor Biratã, as próprias operações, neste caso, não estão escrituradas de forma correta, porque foi escriturado em CFOP diverso. Então, além do fato da questão da escrituração do diferencial de alíquota, que deveria ir para outros débitos, nesse caso aqui, o CFOP das operações está escriturado de forma, digamos assim, equivocada, né? E, com relação à decadência, eu me mantenho, eu não vou me manifestar, porque já tenho me manifestado no sentido também da aplicação do 173.1 por erro na declaração. É só isso, senhora presidente. Doutor Augusto. Bom, meu posicionamento é parecido com o doutor Lúcio e com o da doutora Elineide. Eu realmente, a decadência, eu consigo ver a decadência tranquilamente pelo 150, sem nenhum problema, mas a aplicação da penalidade pelo atraso de recolhimento, eu não consigo ver. Por quê? Porque começa do CFOP colocado equivocado, tá certo? E se a gente vai dar uma interpretação, até da súmula 6, que fala, não tem nada a ver aqui, mas ela fala, quando passou nos sistemas tributários, do sistema da Secretaria da Fazenda, o Cometa e o Citran, para a substituição e para outra. Por que ela fez essa súmula 6? Porque ali os impostos são lançados, certo? Então, eu particularmente no caso aqui, eu acho que a aplicação correta não seria a D. Porque se a empresa lançou a menor, certo? E, em alguns casos, ela lança no outro CFOP. Quando ela lança no outro CFOP, nem lança, porque quando se entende que é insumo, ou é matéria-prima, tá certo? Não há nenhum lançamento desses impostos. Daquelas notas específicas, não. Então, era só para contribuir com esse debate em relação a aplicação da penalidade, só. Obrigado. Ok. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Eu poderei passar a votação. Presidente. Doutor Lúcio. Pois não, presidente. Eu acho que foi bem discutida, né, a colocação do doutor Leilson, né? A gente acha que só fez ganhar a Câmara Superior com uma pessoa de muita cultura, né? Acho que essa dialética do processo é interessante, mas eu respeito muito os precedentes da casa. Eu acho que a Câmara Superior tem essa função, né? Não é que o precedente vai existir, não vai ser mudado, mas nessa situação, eu não vejo, né, como mudar a situação posta. Eu já disse que tem várias decisões, o doutor Ricardo, que eu citei, é emblemático, mas tem várias decisões, e um ponto que eu sempre digo, o seguinte: a Câmara Superior, a decisão da Câmara Superior é maior do que os membros que existem na Câmara. É uma decisão da Câmara, não é uma decisão pessoal, né? A maioria é um processo democrático. Talvez até hoje a humanidade não encontrou nenhum caminho em todos os viés que a democracia, que nada mais do que isso, que é um julgamento, que a maioria faz o seu entendimento, o seu convencimento, né? Apenas colocar uma coisa que o doutor Luiz colocou, da súmula 436, né? O entendimento, eu acho que ele compreendeu bem o que eu disse, né? Não sei por que fez aquela consideração, porque é lógico que se ele declarou existe imperfeição na declaração, é o lançamento de ofício, só que o que eu digo é que o lançamento de ofício é substituindo um lançamento por homologação. É diferente daquele lançamento de ofício direto, ele vai direto, como é o caso citado do IPTU, do PVA. Então, aqui, o FIS, quando ele abriu mão de fazer essa fiscalização e deu para o contribuinte fazer todo esse trabalho de escrituração,
de apurar e de recolher, ele tem aquele prazo, como bem disse aí o doutor Ricardo, ele tem aquele prazo de 5 anos do fato gerador, é a base do fato gerador, e nesse caso específico, o fato gerador está bem determinado. A própria autuante coloca de maneira clara que está escriturado. A doutora Lineide coloca uma situação que foi na Câmara, foi na resolução recorrida, foi essa divergência lá, uns conselheiros entenderem que só aplicava por 2 CFLP, no caso de bem de consumo. E o outro entendeu que não, que aquela questão do CFLP do 2101, ele não podia se aplicar, aplicava o C. Mas aqui, pelos precedentes que tem, é que uma vez escriturado, né, e eu volto para a questão do erro, essa questão do erro, eu acho que é uma questão que vai ganhar agora na norma de interpretação do direito brasileiro, tem um artigo lá que fala a questão do dolo, do erro grosseiro, né, que é a coisa, mas aqui nós estamos tratando de interpretação. Quantas vezes a divergência aqui entre nossos próprios colegas quanto a um determinado produto, se é insumo, se é bem de consumo, né, a parte coloca a questão da nulidade, eu não vou levantar e nem acompanharia a nulidade, porque realmente não vejo nulidade, ele faz a planilha, né, ele diz o CFLP, mas o fato da empresa ter colocado ali, ele talvez tenha uma motivação, eu não vou atrás dessa motivação, mas não pode ser que é um erro. Não é um erro, ela fez uma interpretação que talvez daquele produto ela entendia que não era um produto de bem de consumo, era um produto de industrialização. Então, nessa parte, nesse processo, eu fico tranquilo, né? Acho que o processo da Câmara Superior tem essa dialética, é importante e contencioso essa discussão, mas eu fico com as paradigmas, com os precedentes, voto pela decadência, acompanhando a decadência do período de janeiro até outubro de 2011, e também pela aplicação de atraso de recolhimento, pelo que consta dos autos, a questão do erro, a questão da nota informada, teve conhecimento, e trazendo a questão também da interpretação nova do artigo 123.1c, né, a coisa nova, é uma coisa que já vem sendo discutida, né, por vários conselheiros que têm esse pensamento, e a gente sempre deve respeitar, porque esse conselho ele é respeitado em todo o Brasil pela sua característica de ser um conselho que realmente preza pela justiça fiscal. É isso, senhor presidente. Presidente. Posso já votação? Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Eu gostaria... Vamos lá, doutor. Bom dia a todos mais uma vez, mas antes de falar, presidente, eu acredito que eu vi uma mensagem aí de um esclarecimento de fato, não sei se foi da Procuradoria ou da parte. Não, eu vou te falar, só pontuar assim... mas é bom, antes para a presidência passar, enfim, aí não sei se vai. Está sem áudio, presidente. Bom, este conselho é bastante democrático, doutor Gustavo, embora não seja o seu momento de fala, mas o que importa aqui é a verdade material e a palavra é sua, com certeza, para o esclarecimento. Presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Fred, também pela pontuação. Não, eu só queria destacar que me parece incontroverso, né, que existem situações em que estão o CFLP aplicado e equivocado e situações em que o CFLP está correto e mesmo assim não houve falta do pagamento de falta. Essa distinção ela é importante na aplicação da multa, inclusive, né, nessa discussão toda. Eu só queria pontuar isso porque eu vi algumas manifestações falando sobre o erro no CFLP, como se o erro no CFLP abarcasse toda a autuação, e aí o próprio doutor Lúcio também pontuou que isso não ocorre. Doutor Fred. Mais uma vez, bom dia a todos, obrigado, Gustavo, bom dia ao doutor Biratã, secretária, presidente e demais nobres e conselheiros. É muito relevante tudo que foi colocado até agora, manifestar antes, no que diz respeito à decadência, eu não vou tecer comentário, presidente, considerando que acredito que seja uma matéria bastante já evoluída aqui, mas estava, até agora, lendo o artigo, o inciso C e o inciso D. E quando eu leio o inciso D e o inciso C, claro, vem uma série de dúvidas, e assim, reiterando aqui todo o respeito que tem o doutor Leilson, que sempre traz provocações, no melhor sentido da palavra, acadêmicas, para que a gente possa amadurecer o debate aqui, mas eu acredito, doutor Leilson, que o nosso objetivo é exatamente interpretar. E é por isso que o Conselho, tão grande quanto esse, enxergando numa interpretação que leve a um entendimento daquilo que, eventualmente, Vossa Excelência entende como uma invasão interpretativa a um conteúdo normativo, entendo eu que é exatamente essa a nossa função.
Não invadir no sentido de suprimir, nem invadir no sentido de acrescentar, absolutamente. Invadir, no melhor sentido da palavra, para que a gente extraia da norma aquilo que ela quer dizer. E aí, quando eu vou para o inciso D, 123.1D, que fala de falta de recolhimento no todo em parte, na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Uma leitura literal da norma, a gente vai partir do pressuposto literal de que as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem o imposto correto a recolher estiverem regularmente escriturados. Foi para isso que veio a súmula citada aqui pelo relator, a súmula 436, que veio exatamente de outras situações, inclusive na esfera federal, em que o contribuinte, através de DCTF, declarava diretamente e reclamava ao fisco que, na hipótese de uma declaração direta, não caberia a inscrição direta em dívida ativa. Então, o contribuinte dizia assim, olha, fisco, estou declarando através aqui da DCTF, mas, se você for cobrar isso, antes me autue para que eu possa discutir administrativamente. Aí o fisco diz, auto lá. E a súmula vem disso aí. A declaração direta ao sistema federal permite à Procuradoria da Fazenda Nacional escrever aquilo diretamente e entrar com a execução fiscal, sem processo administrativo. Pelas razões, porque se o contribuinte declara diretamente a dívida, o crédito tributário, e não recolhe, ele já está reconhecendo aquela dívida, aquele crédito tributário oponível ao Estado, devido ao Estado, como legítimo. Ponto. É diferente aqui das circunstâncias em que a gente está debatendo, ok? O contribuinte, através das apurações deles no ICMS, faz as declarações, ele dá, conforme o doutor Lúcio informou, o tratamento interpretativo daquela operação, e eu acredito que seja exatamente por isso que o legislador trata diferente a linha C da linha D. Se toda operação em que o contribuinte declarar de forma equivocada, inscrever de forma equivocada, for levada ao inciso C, o inciso D não faz sentido de existir. Por quê? Porque se ele, na apuração do débito direto, já declara ao fisco que aquilo ali é devido, o fisco pode inscrever diretamente, poderia inscrever diretamente. É por isso que ele faz essa diferenciação, salvo o melhor juízo. Ele está dizendo, ora, contribuinte, se você não me declara informações no sentido de, aí sim, cair naquelas situações citadas pelo doutor Ricardo, né? De omissão, simulação, fraude, erro, ou seja, ocultação do fato gerador para obter determinado benefício ilegal, aí sim, entra-se, o contribuinte deixa efetivamente de dar ao fisco as informações das operações econômicas que ele realiza para fim de quê? Para obter um benefício tributário. Mas tem outras situações, e aí a gente tem que ter a sensibilidade de entender que uma empresa, especialmente as grandes empresas, na verdade todas as empresas, pequenas também, têm uma profunda dificuldade, entendeu? Em determinadas operações, que são muitas, quem está à frente, se a gente conversa, eu estou fazendo um MBA em Direito Tributário, presidente, em que tem muitos contadores, e essa é a dúvida. Como é que eu dou o tratamento tal para a operação X, Y, Z, H? Uma bagunça, porque ninguém sabe dar o tratamento adequado. E nesse de dar o tratamento inadequado, a empresa muitas vezes erra, dá o tratamento inadequado. E aí gera um CFOP equivocado. E em gerando um CFOP equivocado, eu vou partir do pressuposto que não houve recolhimento. Ok, não houve recolhimento, mas a norma está dizendo na linha D que nesses casos específicos, em que a operação, as prestações e o imposto a recolher daquelas operações equivocadas estão lançadas, e por isso está dando-se ao fisco o direito de fiscalizar muito mais adequadamente do que simplesmente omitir a operação, errar sobre o aspecto dito aí pelo doutor Ricardo, né, obter um benefício tributário fraudulento. Não acredito que a gente possa dar às duas circunstâncias o mesmo peso e a mesma medida. E é por isso que a gente tem que interpretar. Porque, senão, não precisaríamos de Câmara Superior. Bastaria um programinha de computador, Ctrl+C, Ctrl+V, aplica-se. É por isso que a gente precisa de mentes humanas
que estão aqui presentes para fazer essa interpretação. Doutor Leilson, com todo o respeito que lhe tenho e com toda a consciência de que sua crítica é muito construtiva. Sua crítica ao Conselho foi direcionada a ela, a crítica, né? E aqui não está caindo a carapuça em ninguém, eu estou simplesmente fazendo um cotejo, né? Retornando a informação que eu acho que a gente, de fato, tem sim que interpretar. Porque, ao não interpretar com maior profundidade, né, e eu não estou dizendo que uma interpretação, que ninguém esteja fazendo interpretação rasa, pelo contrário, eu acho que todos nós estamos aprofundando a interpretação, é que a gente chega a um resultado justo. O professor de Brito Machado, numa aula de mestrado, ele disse isso, e, claro, isso é uma metáfora meio brincalhona, mas ele diz isso em sala de aula, ele discutindo sobre epistemologia e tal, ele hermenêutica, e diz, onde está a verdade? Qual é a norma verdadeira? Onde está a verdade nesse caso aqui, nesse julgamento? Onde está a verdade? Qual é o correto aplicar? E aí ele bate na mesa e diz, a verdade está na capacidade que a gente tem de convencer mais pessoas. Então, é por isso que um conselho tão grande quanto esse, que chegue a uma conclusão colegiada, que leve a interpretação da D ou da C, eu entendo como, ainda que eu entenda que se aplique a D, se a maioria for pela C, ou se a maioria for pelo 173, parágrafo único, maravilha, eu vou me dar por vencido e vou dizer, a Câmara chegou à verdade, ainda que a minha interpretação seja minoritária. Então, fazendo esse arrazoado, presidente, encerrando, para não delongar mais, acredito que a gente não pode tratar circunstâncias diferentes como iguais, a gente não pode. O princípio da igualdade, da isonomia, demanda que a gente trate situações diferentes, baseada na desigualdade que as fazem, e com base nisso, presidente, entendo que sim, a posição manifestada pelo relator me parece adequada. As operações que são operações, prestações e imposto a recolher estiverem em regulamento escriturado, são da operação declarada, não são da operação objetivada pelo fisco, são da operação declarada. E aquela não declarada se aplica à linha C, presidente. Muito obrigado. Conselheiros, me permita, é um belíssimo debate, a questão é... Presidente, eu gostaria de pedir a palavra. Só um minutinho, Leis, por favor. Voltando, é um belíssimo debate, eu sei que nós não vamos parar o debate em torno da decadência nessa sessão, mas não existindo aspectos novos a serem trazidos ao Instituto em pauta, tanto da escrituração quanto da decadência, eu entendo que o processo já está bastante maduro para ser julgado. Com certeza, nós teremos outras oportunidades para aprofundarmos. Então, assim, Leilson, não vou lhe deixar frustrado, vou lhe dar a palavra, mas eu peço objetividade para que, em seguida, possamos passar a votação. Leilson, com a palavra. Presidente, é só questão de esclarecimento. Eu acho que as pessoas, quando viram as minhas considerações, elas não pontuaram naquilo que eu falei. Eu fiz, primeiro, realmente uma crítica ao Conselho, quando ele faz interpretação redutiva de texto. Deixei isso muito claro, né? Entendo que, ao se interpretar o artigo 123.1d, sem levar em consideração aquele aspecto débito escriturado, é uma interpretação redutiva. Também não disse que o direito não é interpretativo. Falei as possibilidades que entendi que o direito era interpretativo. Citei o professor Lênin Streck, para mim, hoje, um dos grandes juristas desse país, essa questão da hermenêutica do direito, tanto no plano judicial como no plano administrativo. O terceiro aspecto é que, com relação ao que disse o doutor Fred, na interpretação da aplicação do 123.1d, não, o 123.1d, ele surgiu aí, vamos rememorar o pessoal aqui do Fisco, o decreto 21.219, antes do 24.569, ele surgiu para os casos em que o contribuinte que declarou aquele imposto, ele não o recolheu, daí que se chamava o 123.1d de atraso de recolhimento. Era naquela situação em que entregava a GIM, como hoje está sendo moda, para efeito, eu vi até outro dia, né, um cara falando lá que o planejamento tributário é não pagar imposto, declara, não sonega, declara, mas não paga. E isso era o atraso de recolhimento. Ainda o 123.1d cabe em situações bastante específicas na atual legislação. Nós tivemos um exemplo bem claro há pouco tempo na segunda Câmara da aquisição de energia, que é a substituição tributária, quando compra no mercado, né, interestadual, energia, e que ele tem que emitir a nota fiscal dessa energia consumida até o final do mês. Aí o contribuinte estava emitindo no mês subsequente, e se como ele emitiu no mês subsequente e declarou no mês subsequente, o débito, o recolhimento passou a ser
no segundo mês do consumo da energia. E aí ele sempre estava fazendo isso, e foi cobrado o atraso de recolhimento, cobrando os acréscimos moratórios, porque, na verdade, a nota era para ser emitida no final daquele mês, escriturada naquele mês, e o recolhimento no mês subsequente, do dia 10. Bom, eram as considerações. A outra questão é que o doutor Ricardo, no 150, parágrafo 4º, ele não fala em erro, ele só fala em fraude, dolo ou simulação, tá? Quando eu falo em erro, é a previsão contida lá no 149. É lá no 149 que tem essa previsão, que se a gente não levar em consideração ele, no meu entendimento de algumas pessoas, né, doutrinariamente, nunca vai ser levado em consideração na questão do 150, parágrafo 4. Mas eu disse também que sabia que a decadência era uma matéria que todos aqui já tinham seu entendimento. Eu trouxe a provocação acadêmica no sentido de tentar demonstrar por que essas pessoas que pensam no 173.1, aplicando 173.1, eles aplicam com base nessa doutrina. E a segunda Câmara sabe disso, doutor Felipe, eu coloco lá, e nunca é no sentido de tentar fazer com que a pessoa mude o seu voto, mas trazer a fundamentação doutrinária e jurídica para aqueles que pensam no 173.1. Era essa consideração, presidente. Ok, colocar o processo aqui para votação. Dá para a gente, a decadência, até que período, hein, Lúcio? A decadência requerida? Janeiro a outubro, presidente, 2011. 2011 até outubro? Janeiro a outubro de 2011. Seria novembro, né? Mas novembro não tem. Janeiro a outubro de 2011. Vou colocar... Bota novembro, fica mais preciso, mas porque não tem nesse mês. Vou colocar em separado, para não ter confusão nenhuma, vamos à decadência, depois a penalidade, tá ok? Acho que fica melhor, dá para ir junto. A votação. É melhor separado, presidente. Vamos separar aqui, eu também acho. Então, com relação à decadência... Falou, doutor Biratã? São situações bem distintas, assim, até porque tem conselheiros que entendem que é decadente, tem a decadência e que é desfavorável. Por isso que tem que ser pensado separado. Ok, entendo. Mas se fosse junto também, eu conseguiria aqui organizar bem direitinho, mas eu entendo que fica mais organizado e detalhado se for em separado. Vamos, então, com relação à decadência. Conselheiro relator, doutor Lúcio. Presidente, como foi discutido, é um tema realmente que até no STJ tem divergência na doutrina, mas a gente tem que tomar a nossa posição e o Conselho tem que ter a sua autonomia de tomar a sua posição. Eu voto pelo acatamento da decadência do período de janeiro a novembro de 2011. Aplicando até só pedindo, assim, um momento, até dos debates já passaram, que agora não precisa mais ninguém fundamentar o voto, seja só acato ou não acato a decadência, tá? Porque senão a gente vai terminar envolvendo toda a discussão. Então, doutor Lúcio acata a decadência para o período. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Leilson. Presidente, não acato. Não acato. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente. Doutora Elineide. Com o primeiro divergente. Doutor Saulo. Doutor Saulo. Doutor Saulo. Senhor presidente, com o relator, senhor presidente. Com o relator. Doutor Ricardo Valente. Com o relator, presidente. Doutor Fred. Com o relator. Doutor Felipe Pinho. Com o relator, presidente. Doutora Francileide. Com o relator. Doutor Felipe Muniz. Com o relator, presidente. Doutor William. Com o relator, senhor presidente. Bom, então aqui no tocante à extinção com base no Instituto da Decadência, fica acatada a decadência para o período do recurso extraordinário por maioria de votos. Ok? Ao final da decisão, consegui que não for de acordo com o pronunciamento da PGE. Vamos agora no tocante ao reenquadramento da penalidade. 123, C ou D, né? Doutor Lúcio.
Atraso de recolhimento, senhor presidente. 123, 1D. 1D. Doutora Tereza? Senhora presidente, eu vou divergir. Eu entendo pelo 123, 1C, falta de recolhimento. Doutor Leilson? Presidente, com a primeira divergência. 23, 1C. Doutor Alexandre? Com o relator, senhor presidente. A 123, 1D, atraso. Doutora Elineide? 123, 1D, 1C. Doutor Ricardo Valente? Faltou o Saulo, presidente. Desculpe. Doutor Saulo? Doutor Saulo? Doutor Ricardo Valente? Com o relator, presidente. Doutor Fred? Com o relator. Doutor Felipe Pinho? Com o relator, excelentíssimo presidente. Doutora Francileide? Eu vou com a primeira divergente. 123, 1C. Doutor Felipe Muniz? Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Willamy? Acompanho o relator, senhora presidente. Renovando aqui, doutor Saulo? Eu estou com um problemazinho aqui no áudio, presidente. 123, 1D, com o relator. Com o relator. Ana Paula, por favor, faça a apuração aí. 123, 1D, presidente, por maioria. 123, 1D, por maioria. Ok, então, com relação ao anúncio da decisão, registro que o recurso interposto já foi admitido pela presidência deste conselho, competência que é emanada pelo artigo 5º, 2 da Lei 15.614. Atendidos, requisitos e esculpidos no artigo 106. E deliberando sobre esse recurso extraordinário, esta Câmara decide, por maioria de voto, no tocante à extinção, com base no Instituto da Decadência devidamente acatado, e no relativo ao reenquadramento da penalidade, aplicando ao caso a 123, 1D. Decisão aqui, contrariamente à manifestação oral do representante da douta PGE, e solicitando a secretária que consigne para a ata os votos divergentes. Eis a decisão para o processo, já agradecendo ao doutor Gustavo, com relação ao primeiro processo, mas que continua conosco aqui para o segundo processo, não é isso? Ok? Passemos, então, ao segundo processo, que já foi anunciado, ocasião... Não vai ter intervalo, Presidente, não? Nós não. O intervalo aí de 5 a 10 minutos, presidente. 10 é demais, filho. O intervalo, então, para uma paradinha aí, o intervalo de 10 minutos, conforme solicitar. Pode ser, Ana Paula? Tem como parar e a gente retorna, né? Então,